Acabei de tratar um dente e agora estou com sensibilidade e dor. Isso é normal? O que aconteceu? Meu nome é Gabriele Gironi, sou dentista aqui da Clínica Oral Max e hoje vamos conversar sobre restaurações e essa dor que muitas vezes a gente pode sentir após realizar esse tratamento. Muitas vezes o paciente vem ao consultório relatando que sentiu dor após ter feito uma restauração. E aí, o que aconteceu? Esse dentista fez alguma coisa de errado? Esse procedimento estava incorreto? O que houve? Quando a gente está lidando com um tratamento restaurador, muitas vezes a cárie ou a fratura daquele dente está muito profunda. Ou seja, aquela restauração ela vai ficar grande e vai ficar próxima do nervo, próxima do canal do dente. Quando acontece essa proximidade com o canal e a gente faz uma restauração, é importante entender que os materiais que a gente aplica, que é o ácido, o adesivo e a resina, que são os materiais que a gente mais utiliza hoje em dia, eles aderem ao dente, ou seja, eles penetram nos túbulos dentinários de dentro do dente. Esses túbulos dentinários, eles possuem líquidos. E esses líquidos, quando eles se movimentam por algum motivo, Então, por causa de uma cárie, por causa de uma restauração, eles chegam no canal e essa movimentação causa essa dor que o paciente sente. E ela pode ser forte, pode ser mais de leve. Então, quando existe essa certa proximidade, principalmente quando a gente fala de restaurações interproximais, quando a cárie dá na lateral, sim, a gente está falando que existe uma movimentação desse líquido muito mais forte e esse nervo, sim, ele vai sentir muito mais. Então, quando a gente faz um tratamento restaurador, a gente tem que avisar o paciente quando acontece essa proximidade com o canal. Então, mesmo que a gente removeu, limpou a cárie, ou tirou aquela restauração que está fraturada, e a gente viu que está bem profunda, está numa área de profundidade, a gente tem que avisar o paciente que ele sim pode sentir alguma dor, mas essa dor ela tem que passar em até 4 semanas, ela tem que ir diminuindo, às vezes sente congelado, com quente, quando morde, mas ela tem que ir diminuindo, porque quando ela vai aumentando, quando ela vai ficando mais forte, não passa com anti-inflamatório, aí a gente pode estar falando de uma inflamação irreversível, ou seja, de uma pulpite. É quando o nervo ele inflama de vez e não tem o que faça. A gente precisa sim tratar o canal. Então, toda vez que a gente está lidando com uma restauração profunda, a gente corre esse risco. Ah, mas e se o dentista fez alguma coisa errada? Muitas vezes sim, pode ter feito alguma coisa na técnica de restauração que pode ter ocasionado mais dor do que deveria. Por exemplo, quando a gente aplica o ácido, tem que deixar o segundo certinho, tem que lavar bem, depois tem que deixar o dente bem sequinho, o adesivo tem que passar direitinho, a resina tem que colocar em camadas. Então é um trabalho minucioso, não é tão simples. Muitas vezes os pacientes aparecem assim, é só colocar uma massinha. Não é bem assim, gente. Exige técnica, existe precisão, A gente tem que colocar certinho. O paciente cansa de ficar com a boca aberta, ainda mais eu que trato criança, A criança não consegue ficar muito tempo com a boca aberta, sem fechar, sem querer engolir. Aquela boca seca incomoda. Então a gente sempre tem que tentar fazer o trabalho o melhor possível, E fazer o trabalho com excelência. E mesmo assim, a gente sim se depara com a situação de que o nosso organismo, cada organismo reage de um jeito. E a gente espera que o seu nervo do seu dente, ele faça o quê? Aquela restauração está bem próxima ali dele e ele dá uma recuadinha e fique um pouquinho mais distante, porque aquilo vai ficar forçando ele ali, muito perto. Então isso pode sim gerar uma inflamação. Se ele não tiver a capacidade do seu organismo fazer essa afastadinha, pode ser que sim ele inflame. Então a gente precisa acompanhar o dente, ver se tá tudo ok. Tá pegando, quando morde, tá alto.
Isso também é importante. Não deixa seu cérebro acostumar com essa nova mordida, porque pode de certa forma estar forçando, né? Então, vou acostumar, daqui a pouco passa. Não, relate ao seu dentista, ó, tô sentindo incômodo quando eu mordo. Isso também vai forçando cada vez mais. O dente, né, a cárie já estava profunda, a restauração ficou profunda, né? Aquela reconstrução em resina ficou profunda. Então, todo sinal é um alerta. Mas cada caso é um caso. Hoje a gente tem o laser. O laser ele ajuda bastante na sensibilidade pós-restauração, então a gente aplica. Alguns casos a gente sugere que o paciente tome um remédio para evitar uma inflamação. Alguns cuidados que a gente tem que ter, né? Radiografias, acompanhar. Doutora, mas por que tirar uma radiografia? Porque muitas vezes essa restauração que ficou profunda, ela pode sim causar essa inflamação, essa dor aguda, forte, que vai ter uma hora que vai ficar insuportável e vai ter que sim fazer o tratamento de canal. E em alguns casos, esse tratamento de canal ele é silencioso, mas é necessário. Por quê? Acontece uma morte desse nervo, uma necrose. Como acontece uma necrose, existe a proliferação de bactérias. Essas bactérias elas podem estar proliferando lá na raiz do dente, lá embaixo. Como? Elas vão destruindo o osso que está ao redor da raiz. Mas como que a gente vê isso? A gente não sente dor? Muitas vezes não. A gente só vê isso através da radiografia. Olha aí novamente a importância da radiografia. Então por isso sim a gente precisa acompanhar. Porque pode ser que seja necessário tratar o canal por conta de uma necrose do nervo. O nervo morreu. Aquela restauração ficou alta, ficou forçando, puf, ele morreu. Quando ele morre, ele pode sim produzir bactérias. Não necessariamente ele produz. A gente vai ver com sinais. Às vezes forma uma fístula, aquelas bolinhas de pus. O rosto incha, alguma coisa diferente acontece. Então todo sinal de dor, né, de inflamação, de inchaço é um alerta e a gente precisa investigar. Mas nem sempre a restauração ficar dolorida, o dente ficar dolorido após um tratamento restaurador, significa que o dentista fez alguma coisa de errado e não deveria estar sentindo aquela dor. Não necessariamente isso. Mas aqui no consultório eu sempre explico para os pacientes, olha, aconteceu isso com o seu dente. Às vezes, quando está muito profundo, eu coloco um material de forramento para não deixar aquele adesivo entrar direto em contato com o nervo, né? A resina penetrar ali nos túbulos dentinários. Esse material de forramento ele vai de certa forma proteger. Então tudo que a gente pode fazer para evitar um canal, a gente sim faz. Mas sempre com aquele alerta, olha, vai depender de como o seu organismo vai reagir. Pode ser que ele reaja positivamente, pode ser que não. Espero ter explicado sobre o tratamento restaurador, o que pode acontecer depois de uma restauração. Essa dor após restauração, ela pode durar um tempo, mas ela tem que ir diminuindo. Se não diminuir, procure o seu dentista. Se ficou alguma dúvida, também tira suas dúvidas com o seu dentista. Tudo isso é muito importante. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Escreva lá pra gente no nosso Instagram, @oralmaxclínica. Muito obrigada e até o próximo vídeo.